Pode se assentar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A Luciana é um desespero, irmãos. Tem hora que eu falo para ela, você perdeu a fé em algum lugar? Procura aí para ver se você acha, porque... Mas é a preocupação. Gente, alguém tem um Torcilax, um Dorflex, depois você fala comigo, porque eu estou precisando. Deus abençoe pastora Sônia, pastor Vanderlei, pela oportunidade. Queridos, eu vou ser sucinto. Olha, nem sei o que significa isso, eu vou ser isso. Eu vou ser breve, mas Deus tem uma palavra para nós hoje. Abra a sua Bíblia em Evangelho de São Lucas. Eu adorei sentado hoje de tanto cansaço. Estou dando cãibra nas pernas aqui. Eu subi e desci escada hoje com concreto. Eu estou pela fé, pela graça, pela fé, pela misericórdia. Mas eu quero tanto ouvir esta palavra hoje. Porque assim, deixa eu te dizer uma coisa. Lendo a Bíblia, às vezes eu paro num texto. E a gente pensa que é a gente que para, mas é o Espírito Santo que nos para num texto, para você prestar atenção e estudar e trazer uma mensagem. Mas esta palavra, eu estava numa terça-feira, aqui, com os irmãos orando, e aí eu dobrei o meu joelho, ali onde está o Mateus, Deus abençoe Mateus. Dobrei o joelho para orar, e não tinha nada a ver, a palavra de terça-feira está sendo do Espírito Santo. Aí veio Davi, no meu coração, na minha mente, assim ó, filho pródigo, filho pródigo, filho pródigo. Eu parei de orar, e fiquei com aquela voz, ecoando dentro de mim, na minha mente, no meu coração. Então tem mensagem que eu estudo, mas essa Deus me deu, irmãos. Deus vai falar conosco. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Bendito Deus. Se você não achou, pode olhar para o telão, que aqui está a palavra de Deus para a gente ganhar tempo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens, da herança, que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, bem longe. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava saciar seu estômago com bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. Levantando, foi-se para o seu pai. Quando ainda estava longe, o seu pai o enxergou, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, e põe-lhe um anel na mão, coloca sandálias nos pés, trazei um bezerro cevado, matai-o, então comamos e alegramo-nos. Amém. Feche seus olhos. Bendito Espírito Santo, nós te agradecemos, mesmo cansados, mas o Espírito não cansa.
A alma está sedenta pela tua presença, pela tua palavra. Fale conosco. Uma vez mais, fale conosco, Senhor, para que possamos sair daqui refletindo no que o Senhor falou conosco, para a glória do teu nome. Amém e amém. Conhece o filho pródigo? Vou tentar lhe apresentar. Quem é o filho pródigo? Vamos lá. O filho pródigo é alguém que tem a marca de uma pessoa que se afastou de Deus. Esse jovem, por causa do tema, da epígrafe aqui, do subtítulo aqui, vai dar temas a hinos, canções, peças de teatros, cultos temáticos. Já ouviu falar no culto do filho pródigo? Então toda a vida desse jovem começa a desenrolar num rótulo, por nome filho pródigo. Essa história é interessante que ela começa com uma oração. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me. Deus abençoe, meu querido. Eu e o Reinaldo ficamos trancados numa igreja 5 horas em oração. Foi maravilhoso a vigília. Ele vai tentar fugir de mim agora, mas não vai fugir mais. Mas, queridos, ele começa com uma oração. Ele chega ao pai e ele fala: Pai, dá-me. Quando a Bíblia falar sobre um certo homem, filho do homem, o homem, quase todas as vezes está tipificando Deus. Essa parábola, o pai está tipificando Deus. Então agora esse jovem pede para o pai, como nós pedimos ao Senhor. Nós chegamos aqui para orar, e às vezes dizemos: Pai, dá-me. Quando no ato da minha oração, da minha devoção, tudo que eu consigo dizer é: Pai, dá-me, eu estou no caminho de se tornar um filho pródigo. Nós estamos muitas vezes reduzindo o nosso relacionamento com Deus a um balcão de serviço. Nós estamos reduzindo o nosso relacionamento com Deus muitas vezes a uma lista de solicitações. Viemos na terça e pedimos: Pai, dá-me. Viemos no culto de quinta e às vezes a mesma oração: Pai, dá-me. Viemos um domingo de manhã e dizemos: Pai, dá-me. Viemos um domingo à noite e a mesma oração. Hoje não. Hoje nós não viemos aqui para dizer: Pai, dá-me. Hoje nós viemos aqui para dizer: Pai, amo-te, adoro-te. Pai, usa-me, aleluias. Que nós podemos mudar muitas vezes as nossas orações. Deus sabe o que nós precisamos. Pai, dá-me. Porque se Ele der, Ele é Pai. E se Ele não der, Ele é Pai, irmãos. Deus é maravilhoso. Este homem tinha 2 filhos. Aí o mais novo vai pedir a parte da herança. O pai, tipificando Deus, o pai dá a parte da herança. E é interessante que às vezes nós temos um conceito às vezes de um Deus
emotivo, de um Deus sentimental, de um Deus que às vezes implora para as pessoas aceitar Ele e vir na igreja. Esse Deus não existe. O pai reparte a parte da herança e doa para o filho. Olha, está aqui. E às vezes Deus permite, irmãos, Deus permite ir quem quer ir, para que a pessoa valorize o lugar aonde esteve um dia, irmãos. Deus permite. O pai permitiu, mas é isso mesmo. Ele recebe a parte da herança. E se nós lemos o texto direitinho, o versículo 13 vai dizer que ele recebe. Eu entendi assim, eu não lia com atenção, eu entendia que ele pegava a herança e logo ia para uma terra longe. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ele recebe parte da herança e poucos dias depois. É interessante frisar, eu entendia que ele pegava a herança e, pastor, ele partia. Não, poucos dias depois. Por que poucos dias? Porque você imagine você com uma bolada, mas com muito dinheiro. O pai era rico, era um fazendeiro. Ele vai se organizar, ele vai comprar isso, ele vai comprar aquilo. Se fosse nos dias de hoje, ele vai chamar um Uber, ele vai pegar a parte da herança e ajuntar tudo e partir. Tem pessoa que deixa tudo. Tem pessoa que deixa o pai por tudo, mas tudo sem o pai não é nada. Agora ele vai dizer mais: pai, eu quero ser independente, eu quero... Bem típico de um jovem, né? Bem típico da adolescência para a juventude. Poxa, quero ser independente. Pô, eu quero ir numa festa, afinal de contas, ir num show não tem nada. Tomar um copo não tem nada. E nós ouvimos isso. Não vai mudar nada. A questão é, sair da presença do pai é romper um relacionamento. E aí Satanás, ele não quer te levar na esquina. Ele não quer que você tome um copo socialmente, que você vai num show para distrair a cabeça. Satanás quer levar eu e você para muito longe. A Bíblia diz que ele vai para muito longe. O inimigo não quer levar nós na esquina, ele quer levar nós para muito longe. Ele vai para uma cidade onde a fome chegou. Meu Deus do céu. Pensa comigo. Tanta cidade para o camarada aí, com todo o dinheiro, com toda a herança. Aí ele vai parar numa cidade aonde a fome bateu na porta daquela cidade. E dinheiro acaba, né? Ele começou a passar necessidade, a Bíblia diz. A experimentar sentimentos que ele nunca experimentou. Ele nunca teve quando estava perto do pai, quando estava com o pai. Medo, desespero, aperto, depressão, angústia. Você imagine? Alguém que tinha tudo, agora gastou tudo e não tem nada, e agora não tem mais a casa do pai, não tem mais, e está longe. Todo esse sentimento ele começa a experimentar, ele nunca teve. Sentimentos. Agora este jovem está sem dinheiro, sozinho, muito distante, longe da presença do pai. Ele precisa sobreviver.
E aí, como a fome bateu naquela cidade, não tinha emprego, não tinha recursos, ele vai parar um homem, um fazendeiro, e vai falar, pelo amor de Deus, me arruma alguma coisa para fazer. E esse fazendeiro arruma para ele. Apacentar porcos. Satanás quer levar ao mais baixo nível de humilhação, irmão. Um judeu não apacentava porco. Um filho de judeu, no mínimo, ele apacentaria ovelhas. Agora ele vai ter que apacentar porcos. Interessante que ele está olhando para os porcos. E ele estava com muita fome. Quem já teve muita fome? Todo mundo. Eu tenho todo dia. Ele estava com muita fome. Qual o pensamento de alguém que está com muita fome? O meu, eu vou falar para você. Puxa, chegar em casa, depois do serviço, aquele cafezinho, aquele pãozinho quente. Às vezes eu saio para fora de casa no portão assim, e os vizinhos lá, a vizinha lá parece que gosta de fazer um tempero assim, que o vento veio, meu Deus. Aí tem um vizinho, outro vizinho, depois da Selenilda, Lu, aquele vizinho, ele faz churrasco todo final de semana, aí eu saio para fora, a gente gosta. Então nosso pensamento é esse, puxa, do que? De comida. Eu tenho certeza que ninguém aqui tendo fome, olhou para a comida do animal e desejou. A Bíblia diz que ele olha para os porcos e deseja se alimentar daquilo. O que está acontecendo com esse rapaz, meus irmãos? Ele está vivendo um sintoma muito presente na nossa geração. Segura aí, vai começar a apertar. Ele está vivendo um sintoma que é muito presente na nossa geração. Sintomas não natural. Vou te explicar. Não é natural olhar para a comida de um animal e desejar comer. Natural é passar perto de uma padaria e sentir o cheiro de pão fresquinho, estando com fome, dizendo, se eu tivesse R$5. Natural é sentir o cheiro do churrasco do vizinho e falar, meu Deus, vamos fazer um churrasco. Mas agora ele está tendo desejos não naturais. Desejar, ele está desejando comer o que não é para ele comer, não é da natureza dele. Nós precisamos entender um princípio, que nós estamos numa igreja cristã evangélica, que prega a Bíblia. E isso não é preconceito, isso é conceito. Conceito firmado do que é natural, do que é não natural, meus irmãos. A partir do que a Bíblia diz. Se nós formos para Gálatas, capítulo 5, versículo 19, vai dizer assim:
Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias. Meu Deus, a lista é grande. Não é natural para nós, igreja, ter ira no coração, contendas. Não é natural para nós se prostituir. Não é natural para nós, irmãos. Desejos não naturais que hoje fere a nossa geração e tem entrado para as portas das nossas igrejas. Não é natural para nós um irmão ter ódio de outro irmão. Não é natural. Pode haver entre nós até mesmo desentendimento, mas tem que haver perdão. Não é natural, irmãos. Idolatria, contendas, dissensões, bebedices, adultério, prostituição, a lista é grande, não é natural. Isso é não natural no nosso meio. Aquele jovem estava sentindo esse sintoma de que hoje nós vemos que o natural para nós é o fruto do Espírito, que é o amor. Meu Deus do céu, como amar é bom, como ser amado é bom. Natural para nós é a alegria, minha e do meu irmão. É a longanimidade, irmão, seja mais longânimo. É a bondade, irmãos, dá para ser um pouco mais bondoso. É a fé, meu Deus do céu, o que desperta em nós o evangelho, se não a fé. Eu acabei de falar aqui que a Luciana perdeu a fé em algum lugar, e eu não precisei falar para ela, eu pensei em dizer, mas não é momento da gente ir, mas eu vigiei, porque conheço ela. Aí Deus usou a amiga para dizer, cadê a sua fé? E natural para nós é dizer, há um Deus todo-poderoso que me ouve de joelho, então ouça-me, Senhor, porque isso para nós é natural, orar e acreditar e exercer a fé que Deus vai fazer, aleluia. Mansidão e domínio próprio. Isso é natural para nós. Domingo de manhã eu estava ali conversando com a pastora. Chega um jovem e eu abracei, ele disse, olha, saudade, não te vi mais, como vai a esposa? Ele disse, eu separei. Como assim? 7 meses de casamento. Isso não é natural. Isso não é natural, meus irmãos. O inimigo quer levar nossos jovens aí para fora e oferecer bolotas de porco, alfarrobas, como você preferir, alimento de animal oferecendo para cada um de nós. E nós discernimos o que é natural, o que é não natural. Tudo que foge do padrão divino é alimento de animal, irmãos. Nosso alimento é a palavra de Deus. Não saia da presença do Pai, irmãos. Esse mundo só tem bolotas para nós.
inimigo não está brincando, meus irmãos. Ele vai te seduzir, ele vai te enganar, ele vai. Sintomas dessa geração que é não natural. O que eu faço então com esse pecado? Resista. Resista. O autor aos Hebreus vai dizer: resistisse até o sangue combatendo contra o pecado. Meu Deus do céu. Resista, meus irmãos. Ou você pensa que é fácil para mim, para os pastores? Não é fácil para ninguém. Todos nós temos que resistir todos os dias, renunciar todos os dias. Mas a pergunta que eu faço: ele comeu, irmãos, da comida do porco, sim ou não? Alguém responde? Não. Diga não. Sabe por que não está pior? Porque você tem a marca. Tem a marca do sangue do Senhor. É por isso que não está pior. Mas essa parte eu acho linda também. A Bíblia diz que ele, caindo em si, irmãos, é o melhor tombo que alguém pode ter na vida. Tombo nenhum é bom. Encontrei um tombo na Bíblia que é bom, irmãos, caindo em si. Cair em si é deixar o orgulho, é voltar atrás, é se arrepender, é se humilhar. Cair em si, irmão, é deixar todas as coisas de lado, é olhar para trás, é dizer: não, eu me arrependo, eu preciso voltar. Cair em si, irmãos, eu vou profetizar um tombo na sua vida, viu? Porque às vezes a pessoa é tudo dourinha, né, Juninho? A pessoa não quer cair em si, não quero cair em si. Ei, tem que cair em si. Se está distante do Pai, tem que cair em si, irmãos. Agora ele vai voltar, ele vai dizer: eu vou voltar. Vou voltar para a casa do meu pai. Ele vai dizer: pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Porque ele sabia da tradição judaica. Quando alguém fazia isso, um filho, quando voltava, não poderia ser recebido como filho. Ele tinha que trabalhar para o pai um tempo, depois voltar como filho. Agora, ele entendendo isso, ele vai dizer: olha, vou ter com meu pai, e eu vou dizer: pequei contra Deus, contra o céu e perante ti, e eu não sou digno de ser chamado seu filho. Aí ele volta. A Bíblia diz que o pai enxerga ele de longe. E o pai, tipificando Deus, corre ao encontro, abraça, beija. Eu já vi Deus na Bíblia voando nas asas de um querumbi. Eu já vi Deus lutando com Jacó no Val de Jaboque, mas nunca vi na Bíblia Deus correndo, e Deus corre, simbolizando aquele pai, abraça o filho, beija, coloca um anel, coloca a sandália, coloca as vestes, prepara uma festa, mata um bezerro cevado. Ei, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. O Cadu faz 6 meses que casou, e ele namorou direitinho, porque eu fiquei no pé dele: escuta aqui, Cadu, como é que está o namoro? E a Michele dizia: ô sogro, fique tranquilo. Eu tô de olho, aquela coisa. E quando o Cadu casou, e eu tive a oportunidade de fazer o casamento dele, eu honrei o Cadu. A Michele se formou, fez a faculdade, nós honramos a Michele. A Gabi está estudando, e quando ela se formar, ela vai ser honrada, e nós somos assim, nós honramos quem acerta. Esse pai
vai honrar esse filho que fez tudo errado, gastou a herança, foi embora de casa, não quis saber de ninguém, ele fez tudo errado. Agora esse pai vai honrar o filho, aleluia. Só Deus faz isso, meus irmãos. Nós honramos quem acerta, Deus honra quem se arrepende, aleluia. Bendito, soberano e eterno Pai. O arrependimento mexe com Deus. É por isso que as minhas orações pela manhã eu digo: Deus, eu me arrependo de tudo que eu vier a pecar contra ti, a fazer contra o Senhor. Espírito Santo, me incomoda, fale comigo, não me deixe trilhar os caminhos que não sejam do Senhor, aleluia. Porque eu não posso quebrar princípios, senão serei quebrado por eles. Deus está pronto a ouvir a nossa oração como arrependimento. E honrou esse filho porque se arrependeu. Deixou o orgulho de lado, voltou atrás e se humilhou. Deus conhece o nosso coração. Se coloca de pé em nome de Jesus. E caindo em si, aleluia, eu vou profetizar um tombo na sua vida. Bendito seja Deus. Enquanto o grupo de louvor já chega aqui, feche seus olhos, vamos orar. Bendito eterno Deus. Te adoro, Senhor, pela tua palavra. Te glorifico pela tua presença. Te exalto pela sua misericórdia e graça, Senhor. O Senhor falou conosco através da sua palavra. O Senhor quer trabalhar no nosso coração. Que todos aqui, a começar por mim, possa cair em si a cada manhã e reconhecer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Abraça-nos, não nos deixa, Senhor amado, comer das bolotas que o mundo tem oferecido, que o inimigo tem oferecido, mas oferece para nós o alimento da tua palavra pela manhã, pela tarde e pela noite, para alimentarmos daquilo que é sadio e que nos dá vida e vida eterna, aleluia. Nós vamos te adorar nesse momento, recebe a nossa adoração. Te agradecemos e te adoramos no nome de Jesus. Adore ao Senhor.